Fala turma, tudo bem? Você já ouviu falar de sanções? Pois é, provavelmente é um termo que você já deve ter ouvido falar, né? Eu até já comentei em alguns vídeos meus aqui. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre sanções. Se você gosta desse tipo de assunto, clica no joinha, se inscreve e bora pra vinheta! E aí galera, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, eu tenho vídeo toda semana, trago informações normalmente sobre comércio exterior e alguns assuntos em gerais, né? Aqui a gente tem curso também, a gente tem um canal lá no Telegram, lá tá na descrição do vídeo aqui o link para você se inscrever, né? A gente tem Instagram, YouTube, Facebook, então dá uma olhada nas nossas redes sociais aí como um todo, beleza? Seguindo para o tema do vídeo, a gente já abordou esse tema, né? A gente já falou sobre isso em alguns outros vídeos aqui sobre sanções. E o que são sanções, né? Normalmente, sanções são algum tipo de impeditivo que os países podem colocar ou até algum tipo de órgão pode colocar, tá? Normalmente a gente tem sanções esportivas, comerciais, econômicas, militares. A gente tem, se eu não me engano, são esses quatro ou talvez mais um aí, ok? Mas o que a gente vai abordar nesse vídeo aqui hoje mesmo são sobre as sanções comerciais e as sanções econômicas, que normalmente são as que mais afetam o comércio exterior. Vamos dar uma olhadinha agora nas sanções comerciais? Eu comecei pelas sanções comerciais porque elas são as mais normais, tá? Normais não, são as mais habituais. E o que são sanções comerciais? Normalmente é quando um país dificulta algum tipo de importação de um determinado produto, né? De que forma que ele dificulta isso? Colocando tarifa, colocando alguma exigência maior de documentação, né? Tudo isso é feito para poder proteger a indústria daquele país, né? Então, muitas vezes você tem uma indústria ali que não está conseguindo produzir ou não está conseguindo ser competitiva com o mercado internacional, e aí para que aquela indústria e aquele setor possa evoluir dentro do país, o governo coloca uma sanção, né? Normalmente isso é feito através de antidumping, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe e é super normal. E o que é o antidumping? O antidumping ele é justamente você subir a tarifa, né? Você subir uma alíquota de tarifa para um determinado produto ou para uma determinada importação. Então, vou chutar qualquer coisa aqui, tá? O meu país não está conseguindo produzir bolas, por exemplo, porque a produção de bola no exterior está muito mais barato. Então, o pessoal importa muito. E aí, esse setor, essa indústria, está sofrendo muito. Então, o que eu faço? Eu coloco um anti-dumping ali, né? Eu elevo a tarifa, eu dificulto a importação desse tipo de produto para que seja mais interessante que as empresas e o comércio compre essas bolas da indústria local, né? Então, este é um dos principais pontos, né? E é o mais comum encontrado na parte de importação, né? Que é a sanção comercial. Bom, a sanção econômica vem muito mais de um atrito entre um país e outro, entre divergências políticas e econômicas, do que muitas vezes uma parte de uma indústria daquele país, né? Então aqui a gente não está falando que uma indústria sofre porque aquele outro país exporta um determinado produto. Aqui a gente está falando que os governos desses países entraram em algum tipo de conflito e tudo mais, né? Então aqui a gente tem uma sanção econômica. Um exemplo muito claro de uma sanção econômica é Cuba, por exemplo, né? Existe uma sanção econômica dos Estados Unidos com Cuba, né? E é uma sanção super forte. Então, Cuba não consegue ter nenhum tipo de movimentação em dólar, né? Tanto é que as exportações ou as importações de Cuba, em geral, são feitas em euro, né? Justamente por ela não poder transacionar operações em dólar. Então aqui, na sanção econômica, é muito mais um conflito, muito mais um ponto de governos entre governos e não de um setor ou de uma parte da indústria de um determinado país, né? Um exemplo muito claro de múltiplas sanções é o que está acontecendo nesse momento com a Rússia, né? Nesse momento com a Rússia, o que nós temos?
nós temos a Rússia sofrendo de uma sanção política, uma sanção econômica e uma sanção comercial, né? Então, assim, tá praticamente impossível trabalhar com a Rússia no momento no momento que nós estamos vivendo aqui, né? Por tudo que está acontecendo, pela guerra entre Rússia e Ucrânia ali. Então, hoje, é possível que um país sofra mais de uma sanção, né? Não é porque ele tem uma sanção comercial que ele não pode ter uma sanção política ou econômica, né? No caso da Rússia, por exemplo, a gente tem essas 3 sanções e tem a esportiva também, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente tem hoje a Rússia praticamente excluída de tudo, né? Justamente pelo que vem acontecendo. E aí eu já falei um pouquinho aqui para vocês do porquê que é feito isso, né? Então, basicamente aqui, uma sanção comercial é quando um governo quer proteger uma indústria ou ele quer incentivar uma indústria dentro do seu próprio país, né? Uma sanção econômica, ela vem muito mais por conflitos entre o governo ali, né? E a sanção política está muito em questões de divergências entre os governos e tudo mais, tá? Aí sempre existe uma pergunta, né? Patrick, posso negociar com um país que tem sanção? Pode, né? Na verdade, assim, depende, né? Por exemplo, com a Rússia hoje é bem difícil, mas você consegue. Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu consigo negociar com Cuba em dólar? Você não vai conseguir, né? Então, você consegue negociar com Cuba, mas não utilizando a moeda dólar, você precisa utilizar outro tipo de moeda. Eu consigo fazer uma exportação hoje para a Rússia? Consegue, mas você vai ter dificuldade de transporte para poder levar essa mercadoria para lá, né? Ou uma importação da Rússia, por exemplo, você também vai ter dificuldade, né, para essa mercadoria sair da Rússia, para que você consiga pagar ou receber alguma coisa para a Rússia hoje. Praticamente nenhum banco está trabalhando hoje quando tem algo relacionado com esse país, né? Então notem que assim, é possível e não é, né? Depende muito de tudo que você está fazendo e dos trâmites. Então, por exemplo, hoje basicamente a gente não tem quase ninguém exportando para a Rússia porque você não consegue receber da Rússia, diretamente da Rússia, né? Isso, além de ser todas as sanções, existe também a parte de compliance das instituições financeiras. Qual que é a grande questão? A partir do momento que a Rússia entrou em guerra ali, a parte de compliance das instituições financeiras excluíram esse país. Por quê? Porque você tem um risco de imagem dessas instituições, né? Assim como, por exemplo, operar com Cuba em dólar. Você não tem instituições financeiras operando em dólar com Cuba por uma questão de riscos de imagem também, né? Ela já tem uma sanção e se essa instituição financeira operar em dólar, ela pode ter um risco de imagem com os Estados Unidos e pode sofrer uma sanção dos Estados Unidos, né? E aí é pior ainda. Então, assim, notem que além das sanções, ainda existe risco de imagem quando a gente pensa em instituição financeira, né? E aí, quando você pensa assim, poxa, tudo bem, mas eu vou exportar para a Rússia, mas o pagamento vai vir da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos. Em geral, é feito todo um lastro, não é só da onde parte esse pagamento, né? Esse pagamento partiu dos Estados Unidos, mas quem está pagando? Quem está pagando é uma empresa russa. Então, provavelmente esse pagamento vai ser barrado ou não vai ser registrado, vai ser devolvido para a origem, tá? Não, a empresa é uma empresa europeia, está pagando pelos Estados Unidos, mas a exportação está indo para a Rússia. Então, a hora que a gente puxa o lastro de todo o círculo, a gente vê que tem Rússia envolvida, né? Então, independente de qualquer coisa aqui, da exportação, do pagador, do banco que está saindo, né? Se tiver Rússia envolvido, provavelmente as instituições financeiras não vão receber, tá? Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre sanções. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais no detalhe, por exemplo, o que são sanções políticas, fazer um vídeo só disso, o que é uma sanção econômica, uma sanção comercial, trazer mais exemplos para vocês. Então a gente tem, por exemplo, o exemplo da China, né? Hoje a China, dando um último exemplo aqui para vocês, hoje a China tem uma sanção contra a importação de frango do Brasil, né? Justamente para incentivar esse setor dentro do próprio país. Então você tem tarifas extremamente elevadas que inviabilizam a importação de frango a partir do Brasil, né? Com isso, você acaba incentivando a economia local, tá bom?
Galera, muito obrigado por terem assistido. Se gostarem, deixem um joinha aí. Lembrem lá, a gente tem o grupo do Telegram. Entrem lá no grupo do Telegram, divulgo sobre os nossos cursos também. Tô sempre soltando vídeo aqui, algum comentário sobre os cursos. Beleza? Então até um próximo vídeo, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Até mais.